Boa noite, Boa pastor. noite, querido. Boa noite, boa noite, Boa noite, pastor. boa noite. Então, boa noite, Deus abençoe a todos. Eu não mandei essa semana a, a lista dos nomes, né, para a leitura dos capítulos e comentário, mas eu vou enviar hoje, ou de madrugada, né, ou amanhã, eu mando sem falta para a gente dar continuidade àqueles que ainda não leram os capítulos e também não comentaram, que possa fazê-lo agora essa semana, né? Se Deus quiser, ou agora à noite, que terminando aqui eu tenho uma reunião também, não sei que hora que vai terminar, senão amanhã eu envio os nomes aí que estão faltando, tá bom? Que ainda não falaram dos capítulos e não teceram comentários. Nós estamos no capítulo 13, na semana passada o Felipe, ele leu o capítulo 12 e comentou, né, o capítulo 12, nós vamos começar a nossa leitura no terceiro livro, no capítulo de número 13. Então, vamos fazer isso e creio que Deus vai nos ajudar, né, nos nossos comentários que queremos fazer acerca da leitura. Eu creio que do capítulo 13 e do capítulo 14, que vai falar bastante sobre obediência, né, então vamos ver o que a gente consegue extrair desses dois capítulos. Antes, vamos orar, né? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui nesta noite e tomar alguns minutos do nosso tempo para meditar em algo que vai fazer bem às nossas almas, Pai. Pedimos a Tua direção, que o Senhor nos conduza, tanto o meu coração como o coração desses jovens, que o Senhor possa nos fazer entender não só o momento, o dia que nós estamos vivendo, mas quem nós somos e o que nos falta. Por favor, Senhor, complete em nós, que o Teu Espírito Santo seja o instrutor esta noite, como tem sido até aqui. É o que eu peço a Ti, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, vamos lá então, capítulo de número 13 do terceiro livro. Aqui na minha versão tem um subtítulo que é Da Obediência e Humilde Sujeição a exemplo de Jesus Cristo. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Aí, tá melhor assim, né? Quem me mandou mensagem, acho que foi o Caleb, deixa eu só ver. Acho que foi o Caleb que me mandou mensagem, disse que não poderia estar conosco, né? Acho que é isso. O Caleb e a Thalita também não não ia conseguir estar conosco, mas eu estou gravando, eles podem acompanhar depois, se Deus permitir. Lembrando, os que são de fora do corpo local, eu queria fazer as quintas-feiras, mas eu acredito que eu não vou conseguir, então eu estou levando para sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós vamos estudar um capítulo da Bíblia. Como eu já estudei o primeiro livro de Samuel, nas sextas-feiras que estão por vir, nós vamos iniciar a leitura do segundo capítulo ou do segundo livro de Samuel. Um capítulo por semana, ou seja, um capítulo, a cada encontro nós vamos estudar um capítulo. Aí a gente tem bastante tempo para observar o texto, ir no original, fazer comentários, agregar com a mensagem, com outros, ou com os pais da igreja, ou com outros comentários acerca deste livro. Então, se houver interesse, vocês me avisam, me mandam lá no grupo lá, que eu talvez vou criar uma lista de transmissão, não sei muito bem como que eu vou fazer. Raíssa, É que eu ia perguntar se o senhor ia mandar sempre no grupo o link. sim, eu vou. Então, eu não sei se eu vou criar uma lista de transmissão para não misturar as coisas. Mas aí, se você quiser participar, me manda. Só fala assim, ó, quero participar e eu deixo o número salvo lá. Eu vou ver ainda como é que eu vou fazer. Tá Tá bom? bom. Opa, Pastor, o senhor pode sim. repetir, por favor, que caiu aqui, eu não ouvi. Antigamente,
eu fazia os cultos domésticos, né? Eu acho que eu tô no 470, eu acho. Já fiz 470 cultos domésticos. Nesses cultos, cada um deles eu estudava um capítulo da Bíblia. Então, eu vou retomar isso daí agora, todas as sextas-feiras, e nós já estudamos o primeiro livro de Samuel, e agora vamos estudar o segundo livro de Samuel. Aí, quem quiser participar, me manda um eu quero lá no grupo, que aí eu acho que vou criar uma lista de transmissão. Estou vendo ainda, mas acho que eu vou fazer isso. Obrigado, pastor. Bom, isso aí. Pastor, Opa, só aproveitando, meu pai pediu para o senhor dar uma olhada no WhatsApp, que ele mandou uma mensagem referente à viagem de Campo Grande. tá, vou ver. Por causa que os irmãos precisam se organizar, Tá bom, daí estamos esperando. tá bom. Terminar aqui eu já dou uma olhadinha já. Vamos lá então, capítulo 13. Filho, é assim, na leitura superficial, por isso que é importante esse livro, porque nosso negócio não está na leitura solta, mas está no exame de cada citação que ele está fazendo e vendo os correlatos, ou como isso tem a ver com o dia que nós estamos. Então, preste atenção, porque é muito importante. Deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém aqui já leu um livro chamado O Admirável Mundo Novo? Esse aqui, ó. Eu tenho essa versão do Aldous Huxley, mas tem uma versão mais antiguinha, ela tá por aí. Aquela lá eu li mais. Alguém Pastor, aqui já eu leu? comprei, eu tô esperando. Chegar? Acho que ele vai chegar semana que vem. Uhum. Tá. Alguém já leu? Não. Tá. A imitação de Cristo é citado nesse livro aqui, ao lado da Bíblia. E mais adiante eu vou ler um trecho. Ela é citada lá no final, tá? Tem uma espécie de rei, uma espécie de governador, que ele vai abrir um cofre, e dentro desse cofre tem alguns livros lá, a Bíblia Sagrada, e em segundo tem a imitação de Cristo. E ele vai fazer um comentário acerca disso. É uma ficção distópica, é uma distopia, que nem do George Orwell e outros, o Asimov e outros escritores. Qualquer lista que você pegar dos maiores livros da história humana, esse aqui vai estar entre os 10 primeiros. E a citação que ele faz sobre a imitação de Cristo, acho que eu não vou esquecer porque eu tenho anotado aqui. Mas se eu esquecer, vocês me lembram, tá bom? Lá na parte final, eu quero fazer uma menção que ele faz aqui, para ver se o que ele diz é a mesma sensação que nós tivemos ao ler esse livro, tá bom? Aí só para eu não... Vou deixar registrado, gravado aqui também, que aí eu não esqueço. Bom, então vamos lá. Filho, quem procura subtrair-te a obediência, aparta-se também da graça. Uma relação entre obedecer e a graça. E olha que nós estamos numa sociedade que obedecer é um sintoma de fraqueza, tá? Você ser submisso ao pai, à mãe, submisso aos governantes, submisso ao pastor, submisso a qualquer coisa, é ser fraco, é ser débil, é ser debilitado. Filho, quem procura subtrair-te a obediência, aparta-se também da graça. E quem procura favores particulares, perde os comuns. Aquele que não se sujeita, pronta e de boa mente, a seu superior, mostra que a sua carne não lhe obedece, ainda prontamente, mas muitas vezes se revolta e resmunga. Então, quando a gente fala de lutar contra a carne, a gente está falando de não ouvir coisas erradas, não falar coisas erradas, não ver coisas erradas, coisas que o nosso corpo deseja, coisas que a nossa mente deseja, mas não obedecer a um superior, estando esse superior, não estou falando de nada esdrúxulo ou escrupuloso, mas algo que é correto, só por uma rebeldia, ou só por não sermos nós, é um sinal
de alguém que é dominado pela carne. E isso está na Bíblia, tá bom, irmãos? Então, principalmente a conversa de Paulo com Timóteo é sempre tratando desse aspecto. Tanto que ele vai falar para Timóteo assim: Timóteo, você tem ouvido de mim? Instrui isso, dá isso a homens que são fiéis. A palavra fiel lá é a palavra obediente, aqueles que são obedientes, né? Eu li agora ontem, tanto 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, como Tito, capítulo 2, versículo 5, que fala sobre sujeição, que fala sobre obediência. Aqueles que não obedecessem, aqueles que não fossem sujeitos aos seus superiores, poderiam fazer blasfêmia à palavra de Deus, né? Essa é uma coisa que tem acabado, mas que Deus tem restaurado naqueles que creem no que tem acontecido nesse tempo do fim. Aprende, pois, a sujeitar-se prontamente ao teu superior, se queres subjugar a própria carne. Então, ser obediente é subjugar a própria carne. Porque facilmente se vence um inimigo exterior quando o homem interior não está assolado. Pior inimigo e mais perigoso não tem a alma que tu mesmo, quando não obedeces ao Espírito. Se queres vencer a carne e o sangue, deves compenetrar-te do sincero e absoluto desprezo de ti mesmo. Mas, porque ainda te amas desordenadamente, por isso te repugna sujeitar-te de todo à vontade dos outros. Então, obedecer, se sujeitar à vontade dos outros, ainda mais quando esses outros são superiores a nós. E, bom, eu não preciso dizer aqui, vocês sabem muito bem que a Bíblia está recheada de coisas assim. A Bíblia diz: não há governo que não tenha sido estabelecido por Deus. Mesmo que do governo aos nossos olhos seja o que normalmente é, ruim, fraco, mas tudo isso é cumprimento do que um povo merece por desprezar a palavra, por dar as costas à Bíblia. Nós temos no Decálogo, na lista dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Ou seja, é a única promessa da Bíblia que Deus promete acrescentar dias. Ou seja, Deus alonga a vida daqueles que obedecem pai e mãe. Lá não está dizendo se o pai é um bêbado, se a mãe não serve, não importa. A Bíblia deixa muito claro que não tem a ver com a qualidade de caráter daquele homem ou daquela mulher. Tem a ver com a obediência do filho que está ouvindo aquilo. Portanto, o mandamento é para o filho, e não para o pai, e não para a mãe. Então, diz respeito não ao caráter do pai, nem ao caráter da mãe, mas ao caráter do filho em obedecer o que a Bíblia está dizendo. Então, lá na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, e na segunda carta também, mas principalmente na primeira do capítulo 2, quando ele fala assim que nós devemos orar para os governantes, sujeitar os governantes. É claro que isso tem desaparecido, porque as nações estão em revolta, né, com seus líderes e por aí vai. E lembre-se que quando Paulo diz essas coisas, o mundo era governado por Roma. Então, eles não estavam em melhor estado que nós. Pelo contrário, tem um pé de igualdade entre os governos lá de 2000 anos atrás com os que nós temos hoje. Ora, que muito é que tu, que és pó e nada, te sujeites a um homem por amor de Deus, quando eu, o Todo-Poderoso e Altíssimo, que criei do nada todas as coisas, me sujeitei e humilde ao homem por amor de ti? Esse segundo parágrafo, alguns de vocês se recordam qual é essa escritura que ele está se referindo aqui? Vou ler de novo. Ele está fazendo menção a uma escritura, né? Ora, que muito é que eu, que tu és pó e nada, te sujeites a um homem, por amor de Deus, quando eu, o Todo-Poderoso e Altíssimo, que criei do nada todas as coisas, me sujeitei, humilde, ao homem, por amor de ti. Alguém se lembra? Não? Seria de Filipenses? Hã? Filipenses? Filipenses o quê? Que fala que Jesus se humilhou, sujeitando a vontade de Pai. Isso, exatamente. Quer dizer, se ele que é aquele que sempre existiu, mas quando assumiu a forma de homem, se humilhou a homens,
quer dizer, se fez o menor de todos, quanto mais nós que somos pó, não deveríamos fazer isso também, né? Aprende, ou aqui antes, né? Fiz-me o mais humilde e o último de todos para venceres, com a minha humildade, a tua soberba. Aprende, pó, ó como que ele nos chama, né? Aprende, pó, a obedecer. Aprende, terra e limo, a humilhar-te e curvar-te aos pés de todos. Aprende a quebrantar tua vontade e a submeter-te todos em tudo. Indigna-te contra ti mesmo. Não toleres em ti desvanecimento algum, mas torna-te tão humilde e submisso que todos te possam pisar e calcar aos pés, qual lama da rua. Ninguém quer isso, obviamente. Você sabe que a palavra humilhar vem do latim, vem da palavra humus, que quer dizer pó, quer dizer barro. Uma pessoa que se humilha é uma pessoa que se volta ao pó. E eu sempre lembro aos irmãos e a vocês que Deus não resiste à humildade, tá bom? Deus não resiste a um homem que se humilha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não importa qual pecado você tenha cometido, se você se humilhar, Deus vai te ouvir. Você se lembra que, mesmo no nosso estudo desse livro, eu citei Acabe, você lembra disso que nós lemos lá no primeiro livro de Reis? Que Acabe é o pior rei, talvez Manassés é o pior, mas ninguém fez a maldade que Acabe fez. Acabe seguramente está no inferno, tá? Ninguém foi tão cruel contra Acabe. Mas quando ele se humilhou, Deus ouviu ele. Deus falou para ele, não, então o que eu prometi vai acontecer na geração do seu filho e não na sua geração. Porque Deus não resiste àquele que se humilha. Então, é importante para nós aprender o que é se humilhar e treinar essa capacidade, não de esperar que os outros nos humilhem, mas que nós mesmos nos humilhamos. Então, o sermão do irmão Bruno era humilha-te. Ou seja, você tem a função de se humilhar. Porque a sua maneira de falar, a sua maneira de estudar, a sua maneira de fazer as coisas, o seu trabalho, nós temos em nós um orgulho nato, vindo da queda, que todos os dias nós temos que batalhar contra ele. Então, à medida que você vai se humilhando, e quanto mais você se humilha, quanto mais você faz aqueles que estão ao seu redor serem maiores que vocês, mais perto de Deus você fica. Mais perto de Deus. Por isso que, há uns episódios atrás, nós falamos que o desejo de agradar aos outros, ou melhor, o desejo de ter a aprovação dos outros é pecado. Quando você faz as coisas e não ter a aprovação dos outros te deprime ou te entristece, o que te deixa deprimido ou entristecido é o teu orgulho não correspondido. Então, o orgulho é uma coisa que precisa ser alimentada, é como a fome. Você precisa comer, como a sede, você precisa beber. E o orgulho é um elemento que está lá, que precisa ser alimentado. Lembra que o orgulho é a causa do porquê o diabo foi expulso do céu. Então, ele precisa ser adorado para que seu orgulho seja alimentado. Tanto é que ele disse isso a Jesus: tudo isso te dou, se tão somente me adorares. Ele queria que seu orgulho fosse correspondido do ser encarnado, do homem encarnado, do Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, nós, pela queda, nós temos essa coisa nata do orgulho, e à medida que nós conseguimos nos humilhar a nós mesmos, à medida que nós elaboramos técnicas, estratégias, maneiras de nos mantermos humildes, mais perto nós estamos de Deus. E vou dizer mais nossas orações serão respondidas, tá bom? Então, o apóstolo Paulo uma vez disse assim, que nós deveríamos dar preferência uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, saber que quanto menor nós fizermos, mais serviçal fizermos dos outros, mais bem-sucedidos seremos com Deus. É isso que esse livro está dizendo, né? Em que podes, vil pecador, contradizer os que te repreendem, tu, que ofendestes a Deus tantas vezes e tantas vezes mereceste o inferno. Eu acho que eu tenho um estudo sobre isso. Eu não me lembro se foi na igreja ou se não me lembro.
Mas a pior coisa que existe, acho que a coisa mais, isso é um ácido sulfúrico, isso é um câncer, isso é o orgulho sem causa. Porque ainda que houvesse uma causa, pelo menos você tem uma justificativa e você sabe aonde atingir. Mas o orgulho sem causa, eu não tenho outra palavra para ele é diabólico, tá bom? Então, por exemplo, você encontrar, se você pega um americano, um norte-americano, o povo dos Estados Unidos é um povo orgulhoso. Mas eles têm uma causa, eles são vencedores de 2 guerras mundiais. Então, tem a maior economia do mundo, ainda é a maior economia do mundo, o maior portador de tecnologia do mundo, está quase perdendo esse posto, mas ainda é. Agora, cá entre nós do que nós temos que nos orgulhar? Entende? Eu olho para mim, por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que você pode falar outro idioma, sempre tem alguém muito melhor que você, muito mais novo que você, que sabe muito mais que você e sabe abordar aquilo muito mais. Então, se vangloriar por um elemento que é subjetivo, você não pode nem tocar nele, é estar endemoniado, entende? Então, quando Paulo falava da vanglória, quando Paulo falava do orgulho sem fundamentação, o que é digno de um estudo à parte, é essa coisa que nós precisamos lutar diariamente, cada um de nós. É a minha luta, é a sua luta, é a luta de todos nós, e sermos serviçais uns dos outros, porque isso é o verdadeiro cristianismo. Então, quando ele fala assim, veja, você já mereceu o inferno tantas vezes por coisas que você fez, por coisas que você falou, por comportamentos que você teve, por pessoas que você humilhou e que você nem sabe, por meio de sua fala, por meio de seu comportamento. Quem somos nós para querer ser alguma coisa, entende? E por mais que eu saiba alguma coisa, por mais que você saiba alguma coisa, usar isso que sabe para o benefício do outro. Isso é vida eterna, certo? Viver em função dos outros. Pouparam-te, porém, meus olhos, porque tua alma é preciosa diante de mim, para que conheças meu amor e te conserves grato aos meus benefícios, para te dares continuamente a verdadeira sujeição e humildade, sofrendo com paciência o desprezo dos outros. 14. Trovejaram sobre mim, Senhor, vossos juízos, temem e tremem meus ossos abalados, e minha alma fica de todo espavorida. Estou assombrado ao considerar que nem os céus são puros à tua vista. Se nos anjos achastes maldade e não lhes perdoaste, que será de mim? Essa passagem está lá em Judas, né? No livro de Judas. Caíram as estrelas do céu e eu, pó, de que hei de presumir? Aqueles cujas obras pereciam louváveis, precipitaram-se ao abismo, e vi os que comiam o pão dos anjos deleitarem-se com os alimentos dos animais imundos. Não há, pois, santidade, Senhor, se retirais vossa mão. Não há sabedoria que aproveite se deixais de a governar. Não há fortaleza que valha se deixais de a conservar. Não há castidade segura se deixais de a defender. Não é proveitosa a própria vigilância se falta a vossa santa guarda. Desamparados, afundamos logo e perecemos, mas, visitados por vós, reerguemo-nos e vivemos. Somos, com efeito, inconstantes, mas por vós somos confirmados. Somos tíbios, mas vós nos afervorais. Ó, quão humilde e baixo conceito deve formar de mim próprio? Em quão pouco conta devo ter o bem que possa haver em mim, se é que há, né? Se é que há bem em nós. Quão profunda deve ser a minha submissão a vossos insondáveis juízos, Senhor, se outra coisa não sou que nada e puro nada. Ó peso imenso, ó pélago insondável, onde não acho outra coisa em mim, senão um puro nada. Onde se refugiará, pois, a minha soberba? Onde a presunção de alguma virtude? Sumiu-se toda a vanglória na profundeza dos vossos juízos. Para um pouquinho aqui. Meu Deus, nós estamos lendo isso aqui que ele está falando. Você para assim, com a cabeça de hoje, tá bom? Com a cabeça que está o mundo hoje.
Será que é isso mesmo? Será que eu preciso me humilhar a tal ponto de ser o puro nada? A resposta disso está na vida de Jesus Cristo. Por isso a escritura citada de Filipenses, que também está em Colossenses, mas principalmente de Filipenses, quer dizer, ele era Deus, Deus Todo-Poderoso, ele entrou numa carne e ele optou-se por se humilhar porque isso agradava a Deus. Então, lembra que o nosso estudo é a imitação de Cristo. Então, o que ele está dizendo é, assim como Cristo, que era tudo, ele podia ter estralado os dedos e ter mudado tudo, mas ele optou-se por se humilhar. Ser um imitador de Cristo é ter a possibilidade de, é estar cheio de, mas abrir mão de tudo isso para se humilhar perante aqueles que estão ao seu redor. Você sabe que tem uma fase eu acho que poucos aqui estão, mas os que já passaram, é chamada adolescência. Eu já não sei mais de que idade, a que idade que se classifica isso. Antigamente era dos 12 aos 16, sei lá, não sei mais onde se classifica. Mas você sabe que essa idade é meio que parece que os jovens, eles ficam meio possuídos de um negócio de que eu sei. Eu sei. Aí você pega o maior de todos os filósofos do tempo, você sabe a frase dele, né? Eu só sei que nada sei. Essa é a coisa mais inteligente que um ser humano poderia dizer. Você chega à conclusão de que o que você sabe é que você não sabe. Certo? Meu Deus, a gente não sabe nada. A gente sabe 0, alguma coisa de porcentagem do mundo que nós estamos, do que somos. Isso em qualquer campo, em qualquer área. Então, nós temos um telescópio no céu, James Webb, que o ano passado, na Nature, saiu uma matéria de quando ele estava fotografando, ele disse, nós achávamos que nós sabíamos 5% do que era o universo. Hoje, com certeza, o James Webb apontou que nós não temos nem 1% de conhecimento do que tem aí fora e de outras forças que existem. Porque existe. Não, nós conhecemos a gravidade, nós conhecemos o magnetismo, mas existem outras forças que nós não temos nem número para calcular e nem fundamentação para isso. Então, reconhecer que dessa imensidão nós não somos nada é ser um imitador de Jesus Cristo. E, meu Deus, eu tenho uma existência só, por que eu faria isso? Por que eu não valorizaria o que eu alcancei por meio do meu esforço? Então, é exatamente porque assumir o que Cristo assumiu, humilhando-se a si mesmo, é o que abre portas espiritualmente para o nosso sucesso nessa vida. É isso que esse livro quer dizer, e é isso que a Bíblia diz, que a vida mais bem-sucedida é aquela que nós negamos a nossa própria inteligência para servir os demais, e os demais servirem os demais, e por aí vai. Eu, agora, no domingo, eu não lembro mais quando que foi, nós começamos um pequeno estudo dizendo que no céu existe uma hierarquia de posição. E na nova terra, nem todo mundo estará em posições iguais. A única coisa que nós teremos iguais é a vida eterna. Todos que estarão lá terão vida eterna, mas terá uma hierarquia de governo. Os que se assentam na cidade, dentro da cidade, os tronos, 144 mil dentro do templo, o templo, figura de linguagem, tá bom? Porque o templo físico não existirá. As cidades circunvizinhas, a capital, as outras nações, esses povos que vão assumir a vida eterna a vida eterna na nova terra, eles têm a vida eterna, mas eles estarão ocupando posições que são definidas aqui e agora. E Jesus diz, quem quer uma maior posição lá, deve ser o serviçal de todos aqui. Se é que queremos na Bíblia, e se é que queremos ser imitadores de Cristo, Jesus Cristo, que será o Rei dos Reis, porque assumirá esse trono, para governar, teve que se humilhar e ser o mais baixo de todos aqui. E é isso que todo imitador de Cristo também fará, certo? Então, é um perigo a tal da jactância, do orgulho. Normalmente essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de obedecer, em estar sujeitas, em estar submissas, e o fim delas é o fim que nós temos visto já, é a própria ruína, né? Que é toda a carne em vossa presença, porventura gloriar-se-á o barro contra quem o formou?
Como se pode desvanecer com vãs louvores aquele cujo coração está deveras sujeitos a Deus? Nem o mundo todo é capaz de ensoberbecer aquele a que a verdade subjugou. Nem os louvores de todos os lisonjeiros poderão mover aquele em que Deus põe toda a sua esperança. Porque todos que falam não são nada e se esvanecem como o som das palavras, ao passo que a verdade do Senhor permanece para sempre. Acho que dá para nós ir o 15, né? Dá. Aí nós adianta. Filho, diz assim todas as coisas. Ele vai fazer esse é o capítulo que é meio que um devocional, uma oração, né? Senhor, se for do vosso agrado, faça-se isto assim. Senhor, se for para a vossa honra, suceda isto em vosso nome. Senhor, se vos parecer que me é proveitosa e útil tal coisa, concedei-me para que dela use para a vossa glória. Todavia, se conheceis que me seria nociva e sem proveito para a minha salvação, tirai-me tal desejo. A Bíblia diz que nós devemos, seja lá o que nós formos fazer, nós devemos dizer ao final, se for da vontade de Deus, né? Acho que essa frase resume isso que ele está dizendo, porque às vezes nossos desejos são nocivos. Então, Pai, muda meu desejo, não me deixa desejar uma coisa que vai me fazer mal. Por isso que eu repito o que disse o irmão Bruno. Deus sempre vai te responder, sempre. Ele nunca vai te deixar sem resposta. Às vezes ele vai responder sim, às vezes ele vai responder não, e quando ele responder não, o não dele é melhor do que o nosso sim, certo? O não dele é para o nosso bem. Afinal, nem todo desejo procede do Espírito Santo, ainda que nos pareça bom e justo. É dificultoso discernir se te move espírito bom ou mal, a desejar isto ou aquilo, ou se te move tua própria vontade. Muitos se acharam no fim enganados, que a princípio pareciam animados de bom espírito. Qualquer coisa, pois, que se te afigura desejável, deve sempre desejá-la e pedir com temor a Deus e humildade de coração, particularmente encomendar-me tudo com sincera resignação, dizendo: vós sabeis, Senhor, o que é o melhor. Faça-se isto ou aquilo conforme a vossa vontade. Dai-me o que quiseres, quanto e quando quiseres. Disponde de mim como entendeis, como mais vos agradar, e para maior glória vossa. Ponde-me onde quiser, disponde de mim livremente em tudo. Estou eu em vossas mãos, virai-me e revirai-me segundo vos parecer. Eis aqui vosso servo, pronto para tudo, pois não desejo viver para mim, mas para vós. Oxalá com dignidade e perfeição. Oração para cumprir a vontade de Deus. Um devocional, né? Concedei-me, benigníssimo Jesus, que a vossa graça esteja comigo trabalhe e persevere até o fim. Ele cita o livro de sabedoria, que na minha versão está o livro de sabedoria, né? Que é não é considerado um apócrifo, né? Mas não foi canonizado. Dai-me, aliás, o livro de sabedoria é um livro importante, tá bom? Então, dai-me o que deseja e queira sempre, e o que mais vos for aceito e agradável. Vossa vontade seja minha, e a minha acompanhe sempre a vossa, e se conforme em tudo com ela. Tenha eu convosco o mesmo querer e não querer, de modo que não possa querer ou não querer, senão o que vós quereis ou não quereis. Fazei que eu morra a tudo que é do mundo e que deseje ser desprezado e esquecido neste século por vosso amor. Dai-me que descanse em vós acima de todos os bens desejáveis e repouse em vós o meu coração. Sois a verdadeira paz do coração e o seu único descanso. Fora de vós, tudo é inquietação e desassossego. Nesta paz verdadeira, que sois vós, sumo e eterno bem, quero dormir e descansar. Amém. Amém. Uma coisa importante, então paramos aqui no capítulo 16, estamos na metade já, né? Uma coisa importante é que, assim,
nós temos alguns textos nos evangelhos que dizem assim, ó, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Lá em São João diz assim, tudo que pedires ao Pai, orando, recebereis. E o mais famoso deles é São Marcos, capítulo 11, versículo 23, quando disse, disser este monte, não duvidares em teu coração, que aquilo que você disse vai acontecer, aquilo que você disse acontecerá. Só que na primeira carta de João, o apóstolo João, ele fala assim, que sabemos que nós vamos receber aquilo que pedimos, se aquilo for da vontade de Deus. Isso não foi o que Jesus disse. O que Jesus disse é que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Obviamente, a Bíblia não se contradiz. Então, entre a afirmação dos evangelhos e a colocação de São João, tem nessa lacuna entre uma coisa e outra, tem alguma coisa acontecendo aqui. E uma coisa é verdade. Deus responde aquilo que é da sua vontade. Então, as orações que Deus vai responder são as orações que são resposta à vontade de Deus. Só que existe duas vontades de Deus. Lembra disso? Existe a vontade perfeita, existe a vontade permissiva. E para nós, os filhos de Deus, a vontade permissiva de Deus sempre vai terminar na vontade perfeita de Deus. O exemplo clássico disso é Jonas. Deus disse para Jonas, vai para Nínive. Essa é a vontade perfeita. Jonas foi para Tarsis. Essa era a vontade permissiva. No fim da história, Jonas estava onde? Em Nínive. Então, a vontade permissiva terminou na vontade perfeita. Só que chegou na vontade perfeita com muito sofrimento, entende? Então, as pessoas, elas sempre vão fazer a vontade de Deus. Ou de maneira perfeita, ou de maneira permissiva. Se for de maneira perfeita, vai ser um caminho rápido, você não vai perder tempo. Mas se for do caminho permissivo, você vai sofrer, vai ter dor, vai ter gemido, vai ter um monte de coisa. Então, aí a pergunta é, então como alcançar por meio dos nossos pedidos, ou canalizar os nossos desejos, aos desejos que fazem parte da natureza divina? É que, óbvio, eu tenho poucos minutos, então não dá para absorver isso, mas uma coisa que nós temos que entender é, a vontade de Deus tem uma estação. E ela vai ser concluída dentro dessa estação. Exemplo, quando Lázaro morre, ele fica 4 dias dentro da sepultura. Eu te pergunto, se você estivesse lá, se você fosse Marta, se você fosse Maria, assim que Lázaro morreu, adiantaria você orar a noite inteira pedindo para ele ressuscitar? Não adiantaria. Aliás, antes dele morrer, ele doente, adiantou todas as orações para que ele não morresse? Não adiantava. Por quê? Porque ele tinha que morrer. E porque ele tinha que ficar 4 dias na sepultura. Porque existia um plano de Deus para aquilo. Lázaro ia ser ressuscitado? Ia. Quando? Na estação que Deus estabeleceu. Então, às vezes tem coisa que nós oramos, e nós podemos passar a noite inteira orando. É como se nós estivéssemos orando para Lázaro não morrer. Entende? Não faz sentido nenhum. Eu posso pegar outro exemplo. Quando você lê lá aquele rapaz que cego de nascença, eu não sei quantos anos ele tinha, se ele tinha 18 anos, 25 anos, 30 anos, mas ele nasceu cego. Até ele ter um encontro de Jesus, não importou quantas orações aconteceram. Entende? Porque ele iria continuar cego até ter um encontro. E o encontro dele foi a estação apropriada. Então, o que nós deveríamos orar? Nós deveríamos orar a Deus para que Deus nos revelasse, sim, a sua vontade perfeita, mas nos revelasse a estação que Ele quer que isso aconteça. Entende? Porque senão, nós vamos acabar ficando frustrados. Bom, vocês são jovens. Às vezes o casamento de vocês vai se dar com 25 anos. Às vezes vai se dar com 18, se vocês forem casar, entendeu? Às vezes, o que vocês estão orando hoje, vocês vão obter daqui 10 anos. Obviamente, nós não temos 10 anos, tá bom? É só um exemplo, mas daqui 5 anos, sei lá. Então, de vez em nós ficarmos frustrados, porque nós estamos orando e a resposta não vem, seria muito mais sábio orar a Deus para que Deus nos revelasse
ou nos fizesse entender qual é a estação daquilo que ele tem para nós. Entende? Não sei se ficou claro. Outra coisa que eu creio que você deveria orar, a estação e o propósito. Porque veja, por que que Jesus não orou pela cura de Lázaro? Porque não era a estação apropriada para quê? Não era a estação apropriada para o propósito que Cristo tinha. Então, Cristo tinha um propósito com Lázaro enfermo, Cristo tinha um propósito com Lázaro morto, Cristo tinha um propósito com Lázaro 4 dias dentro da sepultura, e o propósito era a ressurreição. Então, se as coisas que nós pedimos estão demorando, é porque elas têm um propósito. Qual é o propósito? Vocês lembram do testemunho da irmã Wright, da irmã Hatmuse? Por que os filhos dela já não nasceram na fé e se converteram novos? Quantas orações essa irmã fez? Mas tinham um propósito para uma estação certa. Então, você vê que nas nossas orações nós temos muito que orar. E às vezes o nosso orgulho, os nossos desejos faz com que nós, na força do braço ou da inteligência, tentamos romper o propósito e a estação adequada para a resposta daquela oração, entende? Então, que Deus nos ajude, nos dê entendimento acerca disso, porque nós economizaríamos tempo, saúde, energia, focaríamos naquilo que realmente vai honrar o nome de Deus, que é a perfeita vontade dele na nossa vida, na estação e no propósito apropriado. Faz sentido isso que eu estou falando, será? Espero que faça. Alguma pergunta? Pastor, Opa. esse negócio de estação, você poderia esclarecer um pouquinho mais o que seria? Eu não consigo entender muito bem. A estação é o tempo apropriado. Então, eu volto ao exemplo de Lázaro. O tempo apropriado para o propósito de Deus era o 4º dia. Então, não adiantava eu orar os 20 dias que Lázaro ficou doente, ele morreu. Se eu orasse pela ressurreição dele no 1º dia, isso não ia acontecer. Aconteceu no tempo certo. Então, essa estação, ou seja, esse tempo certo, ele é revelado a nós, o tempo apropriado para determinada coisa. Seja coisas humanas, das fases da nossa vida, como eu acabei de citar, o casamento, ou uma formação, ou qualquer coisa. Eu acho que a nossa oração seria muito mais proveitosa se nós buscássemos entendimento acerca disso, e não apenas em uma petição de desejo, porque às vezes Deus já sabe o desejo que você tem, Deus já sabe o que você quer, e Ele sabe o que você precisa. Só que se nós compreendêssemos a estação, por exemplo, eu tenho meu filho aqui, eu quero que ele seja um paraquedista do exército. Ele tem 6 anos de idade, é o tempo para isso? Não é o tempo para isso. Então, eu não posso pegar um menino de 6 anos de idade, pôr uma mochila de paraquedas e jogar ele num avião, entende? O meu desejo, não adianta eu orar para que isso aconteça amanhã, aconteça semana que vem. Não, porque não é o tempo, não é a estação certa para isso, entende? Então, às vezes nós, por não entender o tempo apropriado e o propósito, nos sentimos frustrados e achamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, quando na verdade não é isso. Quando na verdade nós estamos sendo ouvidos. E Deus está só aguardando a estação que Ele estabeleceu, o tempo, a nossa maturidade, o nosso avanço, para receber aquilo que nós estamos pedindo. Talvez eu esteja falando com algum de vocês aqui, que queiram casar, por exemplo. Tá bom, não vou falar de vocês, vou falar, talvez eu estou falando de uns jovens que querem casar, sei lá. Meu Deus, aquele homem, aquela mulher, ele não tem nenhuma estrutura emocional para si. Qualquer coisa o frustra, qualquer coisa o desanima. Como é que esse homem vai ter uma esposa? Como é que essa mulher vai ter um homem dentro de casa? Ele não cuidou disso. Então, às vezes Deus está esperando a sua oração de Não, Deus está esperando uma estação própria para que nós amadurecemos, para que possamos ir para essa etapa. Entende? Então, não é que sua oração não está respondida, a minha oração não está respondida, mas é que Ele está só aguardando. Eu estou casado, quando vou fazer 10 anos casado com a minha esposa, eu casei com 24 para 25 anos, mas eu oro do meu casamento desde os 12 anos. Minha mãe sempre me ensinou, você vai orar, tua esposa está em algum lugar da face da terra, ore, para que assim como Deus te guarda, guarde ela também. Então,
Obviamente eu não casei com 12 anos, nem com 13, nem com 14, nem com 15. Demorou o dobro do tempo para que eu pudesse casar. Mas eu vim semeando isso, tentando entender qual era a estação, qual era o tempo e qual era o propósito de Deus para isso, entende? Sim. Lívia. Pastor, onde é que entra a parte da nossa oração mudar os planos de Deus? Não sei se, Então, tipo, também teria uma parte de, por exemplo, a gente tentar mudar a força e também dar errado. isso. Aí, como que se encaixaria? Isso é totalmente possível, tá? Porque, como eu disse, a nossa oração, ela muda a mente de Deus. Isso é uma verdade absoluta, tá? Ó, veja só, não é nem a oração, tá? Só o nosso humilhar-se. Veja, Deus iria enviar um monte de praga para Acabe. Acabe se humilhou, Deus falou, tá bom, não vou enviar no seu tempo, vou enviar na geração do seu filho. No reinado, né? Então, Deus ouviu ele. Se isso é bom, se isso é mal, mas Deus ouviu ele. Então, por isso que eu disse, nossos pedidos, eles serão, e se eles não forem, Deus mostrará o porquê. Mas seria mais válido para nós entendermos o propósito de Deus para aquilo e qual o tempo apropriado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que nós conhecemos bastante. Zedequias, lembra? O profeta Isaías chega em Zedequias e fala para ele assim, arruma a tua cama, que você vai morrer. Ele volta o seu rosto para a parede e ora a Deus e fala, Senhor, do melhor do meu coração, eu tentei ser reto, eu tentei ser justo, eu tentei... Deus ouve, ele muda a mente de Deus. Deus muda de ideia, isso é exatamente isso que acontece, Deus muda de ideia. Tanto é que Deus vai lá no profeta Isaías, que tinha profetizado que ele ia morrer, assim diz o Senhor, você vai morrer, e fala para Isaías, vai lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele, e que ainda vou dar aos inimigos a vitória na mão dele sobre os inimigos. E quando Isaías volta lá, veja um profeta que acabou de sair, dizendo que aquele homem ia morrer. A oração foi lá, mudou a mente de Deus. Só que o fim de Zedequias não foi bom. Oxalá ele tivesse morrido naquele dia. O fim dele foi péssimo. Então a pergunta é, aquilo foi uma vontade perfeita ou aquilo foi uma vontade permissiva, entende? Então muda a mente de Deus, mas será que é perfeito ou permissivo? Então, quando a gente for orar, a gente tem em mente que aquilo pelo que a gente está orando pode não ser o momento. Então, se, por exemplo, assim, se não se cumpre, a gente meio que deixa quieto, entrega nas mãos de Deus e espera. Tipo isso. Espera. Isso não, deixa eu explicar, isso não significa que nós não vamos pedir, tá bom? Mas significa que nós vamos pedir conforme nós lemos aqui na imitação de Cristo. Senhor, no teu tempo. E se esse desejo não vem de ti, tire de mim. Entende? Então, esses elementos têm que estar nas nossas orações, porque veja só, Ana, ela ficou longos tempos no altar pedindo filho. Senhor, dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho. Deus queria dar um filho para ela. Só que quando ela entendeu o propósito, aí Deus deu o filho, entende? Então, quando que Deus atendeu ela? Quando a oração dela acertou. Porque ela falou assim, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele pro Senhor. E nasceu Samuel, meu Deus, o homem, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sem dúvida, ele era profeta, rei, juiz, ele era tudo. Né? Ele era a carne que a teocracia de Deus usou. Imagina, o governo de Deus por meio de Samuel. Ele é fruto de um ventre que pediu, e o problema não estava no tempo, era tempo. O problema estava no propósito. Aí quando ela acertou o propósito, Deus abriu a madre dela. Então, a nossa oração não pode ser só petição. A nossa oração tem que ser a petição com outros elementos, que é o que nós acabamos de ler. Senhor, mas que seja a tua vontade perfeita, no teu tempo perfeito, com o teu propósito perfeito, entende? Entendi. Obrigada. Maria Clara, e aí depois nós oramos, que eu tenho uma reunião agora em seguida, e depois nós já oramos, tá bom? Dá para ouvir direitinho o Sim. microfone? Sobre a questão do... Antes, parabéns pelos últimos vídeos, tá bom? Deus te abençoe. Sobre as vestes. Obrigada.
na questão de se submeter e obedecer a todos, como é que isso funciona na prática? Porque, por exemplo, obedecer pessoas que não têm a conduta de obedecer o próprio Deus. Como é que isso vai funcionar na prática? Você vai obedecer só até o momento que não está agredindo a Deus? Queria entender como, porque essa, assim, se desprezar, se humilhar, eu até consegui entender, mas essa parte de obedecer a todos, eu não consegui entender tanto, porque Uhum, a maioria das pessoas não obedece a Deus. Então, sim. como é que funciona na prática? A regra é exatamente essa. A obediência àqueles que são superiores a nós. Sujeição a todos. A sujeição eu entendi que a questão de se humilhar diante de todos, isso está claro. Tu obedecer aos seus superiores, desde que aquilo não fira a nossa fé. Então, por exemplo, desde um professor de escola, desde do médico, quer dizer, aquele homem está naquela posição superior a nós devemos obediência a ele, entende? Então, é o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, que aqueles que são servos, que se sujeitem a seus senhores, a fim de que a palavra de Deus não seja, a fim que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, nosso meio de convívio, há pessoas que nós temos que nos sujeitar, entende? Então, desde que aquilo não fira a nossa, temos que obedecer, desde que aquilo não fira a nossa fé. Eu tenho de segunda para terça-feira, eu tenho aula, eu tenho meu professor, então às vezes ele me dá ordens que eu tenho uma ideia melhor, mas eu fecho a minha boca e obedeço o que ele está falando, porque ele está na posição maior que eu, até porque eu preciso semear isso, porque eu também ensino, eu quero que aqueles que são meus alunos façam o que eu estou fazendo, com aqueles que são meus professores. Então, mas desde que aquilo não fira a nossa fé. Deus abençoe. Miguel, só se for rapidinho, Miguel. Então, pastor, o senhor falou sobre a nossa posição no céu, no último culto. E o Uhum, senhor explicou que quanto mais coisa a gente abandonar aqui, maior será o nosso galardão lá. Então, sim. seria errado a busca por riquezas e bens materiais nesse tempo, porque depois de Jesus, nenhum apóstolo ficou rico. Pelo contrário, eles abandonaram tudo. Então, seria errado a busca por riquezas? Bom, essa é uma questão. Não é que ela é polêmica, não é? É porque o problema está nessa palavra que você usou, busca. A busca, a procura da riqueza. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que buscar riqueza é uma... Meu Deus, como que é a palavra que ele usa? É um laço. É um laço de muitas dores. Então, o termo buscar ali qualifica a sua pergunta como algo errado. Buscar riqueza na Bíblia é algo errado. Quer dizer, você demandar teu tempo na busca, no anseio da riqueza. Agora, entenda bem que assim, a Bíblia obriga, especialmente o homem, porque é o que nós podemos provar pelo texto, a trabalhar. Se por meio desse trabalho ele obtém riqueza, porque por meio do trabalho o que está prometido a ele é que ele vai conseguir contentamento, ou seja, ele vai conseguir suprir suas necessidades, suas famílias. Se por meio disso, só na obediência do seu trabalho, ele enriquece, nós não podemos dizer que isso é errado, tá bom? Porque houve ricos na Bíblia e o Evangelho utilizou-se disso para avançar. Demas, as mulheres que eram esposas de governantes que patrocinaram a jornada de Jesus e outros exemplos que nós podemos citar aqui, como a Maria de Jerusalém, como o próprio Barnabé e homens que vendiam as suas coisas para o sustento da obra do Evangelho. Eles obterão isso por meio do seu trabalho. Agora, existem pessoas que são aquelas que todo mês elas estão comprando um curso na internet, tentando achar uma maneira de ficar rico, tentando achar uma maneira de, sabe, de... e
produz nessa pessoa muitos males, produz pessoas muitas dores, porque ela compra uma fantasia. Aliás, sua ganância compra a fantasia. Então, buscar riqueza, ter a riqueza como um foco, não é uma característica daqueles que imitam a Cristo. Tá bom? E nem é porque aí eu precisava de tempo. A Bíblia, ela diz assim, ó, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Isso não significa ter um espírito pobre. Tá? Então, nós precisamos de um tempo para nós dividir essas duas coisas, porque Deus não nos fez para ser miseráveis. Tá? E outra coisa, todos, sem exceção, todos, os grandes expoentes do cristianismo, eles eram pobres por opção. Não era alguém que era um vadio, que não gostava de trabalhar, não. Eles podiam enriquecer. Eles eram... Lutero, meu Deus, não existe um homem mais culto que nem Lutero. Ele havia-se a possibilidade de serem grandes homens. Pascal, entende? Meu Deus, quem foi Pascal? Quem foi Newton? Eles tinham essa possibilidade, mas optaram por ser pobres. Tá bom? Então, eles tomaram essa opção para viver como Cristo. Isso é imitar a Cristo. Né? Tá bom? André, só for rapidinho, filho. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. E pastor, você falou domingo, não sei se na quarta-feira, e o profeta falando no 7 horas da reis, está falando do Espírito Santo e Adão é caído ou do próprio de sangue? Como que é, Dan? Não entendi. O profeta falando o próprio de sangue e Adão, e isso significa ele caiu. Que Adão caiu, mas eu não entendi a questão do sangue. O que é a questão do sangue? O profeta falando ele caiu no Jerusalém, caiu em Eva, comeu maçã, e isso significa e cair. É queda. Da queda? É. Peraí, você está querendo entender o que a queda significa, é isso? Isso, sim. Tá, mas você leu aonde isso daí? O 7 horas da reis. Então depois você tira uma foto e manda para nós, tá? Ou manda para mim. Tá. Então, a qualidade da queda, Dé, significa que nós deixamos a nossa glorificação. Então, quando o adultério entra no Jardim do Éden, por meio da semente da serpente, isso faz com que nossa glorificação tenha nos abandonado, portanto, a nossa imortalidade e também a nossa eternidade. É isso que significa nós estarmos caídos. É perder a governança da terra, que era nosso domínio, perder a nossa glorificação, nossa imortalidade e nossa eternidade. Tá bom? Mas depois me envia para mim a citação que você está fazendo referência. Tá. Pessoal, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esses momentos que nós passamos aqui. Ajuda-nos, Pai, como lemos hoje, sepultar nossos desejos para ter os teus desejos, Pai, atendidos em nossa vida. Essa curta vida que nós temos aqui. Deixa-nos escolher o que o Senhor já escolheu para nós, o Senhor sabe. Nós, limitado que somos, não conhecemos o futuro. Por isso, quando deixamos as decisões nas tuas mãos, isso é o mais seguro, porque o Senhor já sabe do futuro. Cuida de nós, cuida desses jovens, rapazes, moças, suas escolhas, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço a Ti. Dê uma boa noite, Pai, a todos. Possamos, no dia da manhã, estarmos de pé para glorificar o Teu nome. É o que eu peço e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. E até quinta-feira, se Deus assim permitir, ore por mim, estarei orando por vocês. Pessoal que está se preparando para Campo Grande aí, acho que na semana que vem a gente vai trazer mais notícias, já vou ver a mensagem do irmão Samuel, e vamos nos falando, tá bom? Fica atento ao grupo que eu vou mandar a listinha lá de quem
dos nomes que estão faltando para os próximos capítulos. Deus abençoe a vida de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, querido. Deus abençoe. Pastor. Deus abençoe. Legal? Uhum. Pra você ver pra disco, seu vídeo, por favor. Eu vou colocar isso aqui na minha pasta.